Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez no canal do Podcast Mão para atualizar os amigos corintianos com mais informações importantes, informações do dia. Bruno Lage, ele é o favorito para assumir o Corinthians para a próxima temporada de 2023. Conversas já foram iniciadas com o técnico português, é o plano A do presidente Duílio Monteiro Alves, por isso é bem possível que Bruno Lage seja o novo técnico do Corinthians. Já assinou? Já contratou? Não, ainda está um caminho um pouco distante, mas sim, esse é o nome forte. Aliás, quem curte o canal do Podcast Mão, recebeu em primeira mão essa informação aqui. Marco Belo deu a informação, foi a primeira pessoa, o primeiro jornalista a dar o nome do Bruno Lage como favorito da diretoria do Corinthians, e as conversas estão num estágio já mais avançado. Quem está fazendo a intermediação do negócio é o Kia Jorabichian, ele mesmo, ele que já ajudou o Corinthians a trazer o William no ano passado, também ajudou o Corinthians em algumas contratações, até mesmo com o nome do Vitor Pereira, ele também foi um intermediário, ele tem boa relação com jogadores, com treinadores portugueses, e o Bruno Lage deve ser o próximo. Dito tudo isso, a live de hoje é mais para vocês entenderem, caso vocês ainda não foram atrás da informação, mas a live aqui, o programa que estamos fazendo é para vocês entenderem como é que foi, né, a última passagem do Bruno Lage. O seu último trabalho foi na Premier League, foi dirigindo o Wolverhampton e não deixou muitas saudades, né? O Bruno Lage, ele teve um início interessante até, mas não conseguiu se sustentar, acabou sendo demitido, deixou a equipe na zona do rebaixamento na Premier League, teve muitas dificuldades. Importante a gente dizer que o Wolverhampton fez um investimento bastante alto, trouxe jogadores portugueses, como sempre, essa é a linha que eles adotam por lá. O Gonçalo Guedes, um atacante que jogava no Valência, é jogador do Wolverhampton hoje, e nem assim o Bruno Lage conseguiu dar uma cara para o time, conseguiu fazer a equipe jogar um bom futebol. E o ponto preocupante, né, desse trabalho do Bruno Lage no Wolverhampton foi o fraco desempenho ofensivo. O Wolverhampton com apenas 8 gols marcados na Premier League até hoje. O Bruno Lage deixa o Wolverhampton com 7 gols marcados. E para essa pausa da Copa do Mundo, o Wolverhampton tem um técnico interino, tentou a contratação do Lopetegui, mas não foi para frente. Ainda, mesmo com o interino, não conseguiu dar essa cara, não conseguiu fazer o time funcionar. É o pior ataque disparado da Premier League, com apenas 8 gols marcados. Então, eu queria trazer uma tela aqui para todos vocês, para a gente analisar junto do que foi esse trabalho do Bruno Lage à frente do Wolverhampton, um time importante da Premier League, onde outros portugueses já passaram, como Nuno Espírito Santo. Ele sim fez um bom trabalho lá no Wolves, e depois veio o Bruno Lage e não conseguiu dar a mesma sequência. Deixa eu colocar aqui na tela, vou dividir a tela aqui para vocês, para a gente ir navegando e a gente debatendo juntos, né? Olha só, o Bruno Lage tem alguns jogos aí, e ao lado, na coluna da direita, como vocês podem observar. Antes disso, eu vou pedir para vocês colocarem no modo tela cheia. Eu dei um zoom aqui nessa página, espero que esteja dando para vocês observarem bem. Então vamos começar nessa primeira partida lá embaixo, né? A derrota para o Leicester, fora de casa, por 1-0. Plano de jogo 5-4-1, mas a gente pode entender como um 3-5-2. Essa é uma informação importante. O Bruno Lage tem como preferência o sistema de 3 zagueiros. Ele utilizou muito o sistema de 3 zagueiros à frente do Wolverhampton, e se ele chegar, é possível que ele tente implementar o mesmo sistema. Parece um sistema que ele está bastante habituado, é o sistema que ele gosta de fazer suas equipes jogarem, então a gente já consegue projetar
alguma coisa nesse sentido, claro, se o Bruno Lage se efetivar como técnico do Corinthians. Então, vou navegando aqui com vocês. Vamos abrir então o que foi esse jogo. O Leicester venceu o Wolverhampton por 1-0, foi um dos primeiros jogos do Bruno Lage no comando do Wolverhampton, e a gente está vendo o campinho, né? Como eu disse, aqui aparece como 5-4-1, mas a gente pode entender que esses laterais sobem e aí a gente pode ver um 3-5-2, algo nesse sentido. Esse foi o campinho que foi utilizado pelo Bruno Lage, uma derrota para o Leicester fora de casa. E a gente vai subindo a tela aqui e vai observando todas as outras partidas. Reparem aqui na coluna da direita, ó, 5-4-1, 5-4-1, 3-4-2-1, 5-4-1, são sempre sistemas com 3 zagueiros. Vitória importante no começo do trabalho em cima do Nottingham Forest, ele deu uma mexida um pouco no sistema, mas ainda preservou os 3 zagueiros, né? A gente pode ver aqui no campinho do Wolves, são 3 zagueiros com o meio de campo mais reforçado e apenas o centroavante lá na frente. Essa foi uma vitória do time do Bruno Lage por 4-0. Depois ele perde para o Manchester United em casa, um jogo difícil, vence o Watford. Foi um começo meio instável, de derrotas e vitórias, até ele engatar 3 vitórias seguidas. Então o começo do Bruno Lage não foi de todo ruim no Wolverhampton. Ele vence o Southampton por 1-0, vence o Newcastle por 2-1, vence o Aston Villa por 3-2. E reparem que sempre ou no 5-4-1 ou no 3-4-2-1. Importante a gente mostrar essa situação porque me parece ser um treinador inquieto. E o que eu quero dizer com isso? Ele mexe muito no sistema. Ele não fica preso no sistema. É claro que é preservado os 3 zagueiros, mas existe uma flutuação aí nesse sistema. Ele mexe bastante com o sistema tático. Depois dessas 3 vitórias em sequência, ele fez um jogo muito interessante, perdeu para o Tottenham, mas foi 5-4 a partida. Quer dizer, o time dele fez 4 gols, mas levou 5. Isso nunca é um bom sinal, né? Uma defesa vulnerável com 3 zagueiros, isso é um ponto de preocupação, eu acho, do trabalho. Aqui, claro que a gente está analisando apenas os números frios do treinador. Agora, o começo não foi, de fato, de todo ruim. Aí o empate com o Leeds, depois ele volta a vencer, depois de 3 vitórias seguidas, o empate, ele volta a vencer o Everton por 2-1. E reparem que ele vai mantendo o sistema do 5-4-1. Aí tem uma derrota para o Crystal Palace, ele vence o West Ham, são 2 empates seguidos, aí derrota para o Liverpool, um jogo difícil, derrota para o Manchester City, também um jogo difícil. Eu quero trazer sobre essas 2 partidas aqui. A primeira contra o Liverpool, é um time com muito mais capacidade técnica, o Liverpool, e ele apenas sofreu 1 gol. Contra o Manchester City, a mesma coisa. Ele apenas sofreu 1 gol. Mas reparem isso aqui ao lado. Ele muda o sistema, né? Então me parece ser um treinador muito preocupado com o próximo adversário, de analisar as características do adversário e montar a sua equipe de acordo com as características do adversário. Isso eu acho um ponto muito importante e interessante de ser mostrado. Então vamos abrir como que foi esse Liverpool 1, Wolverhampton 0, para a gente ver o campinho, como é que o Bruno Lage montou a equipe dele. Então ele teve os 3 zagueiros novamente, os 2 laterais mais presos, 2 volantes, 2 extremos e apenas o centroavante lá de ofício. Naturalmente ficou menos com a posse de bola, acabou perdendo por 1-0. Então ele manteve esses 3 zagueiros com os 2 laterais mais presos, né? Vamos ver como que ele mexeu com essa equipe e o que ele preparou para o Manchester City, porque ele muda o sistema no próximo jogo ao enfrentar o Manchester City fora de casa. De novo, ele perde por 1-0 pelo placar mínimo, e aí ele muda, né? São 3 zagueiros, mais os 2 laterais funcionando bastante como alas, e não tem mais um meia nem um extremo, que tinha no jogo contra o Liverpool, no caso, né? Ele coloca os 2 laterais mais abertos, compondo o meio de campo, 3 volantes para fechar esse corredor central, onde o Manchester City gera muito jogo, e aí ele não tem extremo, ele jogou com 2 atacantes próximos, né?
no caso o Giménez e o Traoré. Acho interessante esse campinho aqui se a gente olhar o que o Corinthians tem hoje como Roger Guedes e Yuri Alberto. E é bem possível que, se o Bruno Lage for contratado, ele tente implementar algo nesse sentido. Porque todo mundo sabe que o Roger Guedes, a sua principal característica não é voltar para marcar, e a gente tem o Yuri Alberto. Acho que a combinação desses dois jogadores, eles já têm um entrosamento, então é bem possível que o Bruno Lage, quando conhecer o elenco, se ele realmente for contratado, ele olhe muito para essa formatação tática aqui, né? Preservando o Roger Guedes de uma marcação de lateral. Quem faz isso é o próprio lateral esquerdo, ou o ala, 3 jogadores mais fortes no meio de campo aqui e os 2 atacantes mais próximos lá na frente. Então reparem que ele teve uma ideia para enfrentar o Liverpool e teve uma ideia diferente para enfrentar o Manchester City. É claro, perdeu os 2 jogos, natural, estava enfrentando 2 gigantes da Premier League. Mas o que eu acho interessante de trazer é essa situação. É um treinador muito preocupado com o próximo adversário, então prepara suas equipes de olho nas características do adversário, né? E aí a Premier League foi rodando, e aí ele até teve uma boa sequência. Ele venceu o Manchester United por 1-0, fez 3-0 no Sheffield, fez 3-1 no Southampton, então a equipe dele estava fazendo gols, né? Estava fazendo gols. Aí depois tem 2 derrotas, 2 vitórias, uma sequência de 3 derrotas, começa a instabilidade do trabalho do técnico Bruno Lage à frente do Wolverhampton, e aí ele é demitido nesta sequência aqui, onde o Wolverhampton perde para o Manchester City por 3-0 e depois ele perde para o West Ham por 2-0. Repare que eu coloquei aqui no campinho como o Manchester City, como o Wolves se comportou contra o Manchester City naquela derrota por 1-0, e aqui ele muda, veja só. Aqui ele vai de 4-3-3, ele abre mão do sistema de 3 zagueiros para vir enfrentar o Manchester City. Então, assim, enfrentou o mesmo adversário, mas pensou a estratégia de maneira diferente. E, pelo resultado, não deu muito certo, né? A equipe dele perdeu em casa para o City por 3-0, quando ele abriu mão dos 3 zagueiros. Então aqui a gente está vendo o time dele com uma linha de 4 tradicional, 3 jogadores de mais contenção. Aqui ele já tinha o Gonçalo Guedes, essa nova contratação que eu citei no começo do programa, aberto pela esquerda, o Neto aberto pela direita e o Podence, o atacante referência lá na frente. Não deu muito certo, é claro que a gente está analisando os números frios aqui, mas o Wolverhampton acabou perdendo por 3-0 para o Manchester City. Então, me chama muito a atenção como o treinador, o Bruno Lage, ele é inquieto, ele sempre está buscando um sistema diferente. E nessa sequência foi quando ele abriu mão dos 3 zagueiros, né? A gente vinha dessa página lá embaixo, desde o começo do Bruno Lage no Wolves, reparando que era sempre um sistema de 3 zagueiros, ou com uma linha de 5 com os laterais mais presos, ou os alas subindo para compor o meio de campo. A partir deste jogo aqui, ó, Leeds 2 e o Wolverhampton 1, ele abre mão dos 3 zagueiros, vai para um 4-3-3, joga no 4-2-3-1, volta por 4-3-3, joga no 4-1-4-1. Repare que ele vai mudando muito o sistema, ele vai mexendo, vai tentando encontrar as soluções. 4-3-3, 4-3-3, e no último jogo dele, ele volta para o 3-4-2-1. Ele volta para o sistema de 3 zagueiros. Isso aqui é o começo da temporada, né? O Bruno Lage deixa a equipe do Wolverhampton no começo da Premier League, um pouco antes dessa pausa, né? No mês de outubro, ele foi demitido pelo Wolverhampton porque realmente a campanha não era boa, o time estava na zona do rebaixamento com essa inconstância de resultados e deixou a equipe na 18ª posição na tabela. Deixa eu retirar essa tela daqui para a gente poder conversar melhor. Então é o seguinte, ele deixa a equipe do Wolverhampton na 18ª posição da Premier League e assume o interino, que é o Steve Davis. E ele não conseguiu fazer muita coisa diferente, não. Aliás, piorou o time, né? Se a gente olhar para a tabela da Premier League hoje, o Wolverhampton é o lanterna. Ele é o 20º colocado em 15 jogos. São apenas 2 vitórias,
Apenas uma o Bruno Lage conquistou neste início de temporada lá na Inglaterra. A outra foi do Steve Davis. 4 empates e 9 derrotas. O Wolverhampton hoje com 8 gols marcados é o pior ataque da Premier League. Agora, quando o Bruno Lage deixa a equipe e assume o interino, o Steve Davis, ele não conseguiu fazer muito diferente. Repare que a partir do momento que o interino entra, ele consegue apenas uma vitória, 1-0 contra o Nottingham Forest, que é uma equipe também de zona de rebaixamento, um adversário fraco, e acumula 5 derrotas e 1 empate. Então, a mudança de técnico não foi suficiente para o Wolverhampton voltar a jogar um bom futebol, voltar a ter um bom desempenho ofensivo. Não foi esse o caso, não conquistou. Então, o problema, talvez, no Wolverhampton não seja só o treinador. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é porque talvez tenham muitos torcedores que estão assistindo as notícias, Bruno Lage e tal, e estão olhando essa campanha ruim do Bruno Lage no Wolverhampton e estão imaginando que foi uma tragédia, que o técnico não presta, o técnico é muito fraco. Não me parece que o problema lá no Wolverhampton tenha sido só o treinador, porque depois que ele foi embora, o Wolverhampton piorou na tabela. O Bruno Lage deixa a equipe na 18ª posição e hoje o Wolverhampton é o 20º. Caiu mais 2 posições sem o Bruno Lage no comando. Então, acho que a gente precisa ponderar essas informações. É claro que eu trouxe aqui são números frios, mas eu acho importante para a gente analisar tudo isso. A inquietude do treinador no momento de encontrar a melhor solução tática, vocês viram aí que ele mexeu bastante, jogou com 3 zagueiros, jogou com uma linha de 4, tentava encontrar as soluções. Essas soluções realmente não apareceram. E também eu achei interessante esses confrontos, né? Principalmente contra o Manchester City. Ele olha para o Manchester City lá no ano passado, entende o jogo de uma forma com 3 zagueiros, faz um jogo competitivo, perde por 1-0. Depois ele abandona os 3 zagueiros, vai enfrentar o Manchester City, uma linha de 4, aí ele toma de 3-0. Mas então, o treinador estava buscando, estava procurando, né? É claro que são números frios, eu não assisti essas partidas, não sei como de fato a coisa se desenvolveu, mas fato é, o começo, como eu mostrei aqui, foi animador, teve um bom começo, mas a coisa não engrenou, a coisa não se sustentou, e aí acabou sendo demitido. Esse é o Bruno Lage, o último trabalho dele no Wolverhampton, um treinador que pode estar chegando ao Corinthians nos próximos dias. Tá certo, rapaziada? Então é isso. Acho que o vídeo de hoje foi para mostrar para vocês como é que foi esse último trabalho do Bruno Lage à frente do Wolverhampton. Espero que vocês tenham curtido. Antes de eu me despedir, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, dá essa moral aqui pra gente é muito importante, e aperta o botão do joinha, para vocês não custa nada e pra gente vale e vale demais. Tá certo, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã, talvez tenha mais vídeo amanhã, porque as coisas estão se movimentando, e o Bruno Lage, talvez, hein? Bruno Lage pode chegar a qualquer momento no futebol brasileiro. O treinador está sem clube, do Willian Monteiro Alves tem ele como plano A. Tá certo, meus amigos? Grande abraço, muito obrigado pelo carinho de todos, valeu a todos pela audiência, tamo junto e até a próxima. Tchau.